Estamos de volta com um programa especial do Melhor e Mais Justo que debate o resultado das eleições 2014. Transmitimos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM em São Paulo e na Baixada Santista e também em sinal aberto pelo canal 44.1 UHF. Junto comigo, esquenta esse debate aqui o Silvio, apresentador do jornal Meio Dia Atual, da Rádio Brasil Atual FM. Vocês viram que eu não falei o sobrenome dele para não errar de novo. E Walter Venturini, editor-chefe do jornal ABCD Maior. Nestas eleições de 2014, a influência dos meios de comunicação ultrapassou e muito a produção de noticiários. Além de contratar pesquisas, organizar debates, a chamada grande imprensa formulou com clareza um projeto de intervenção na vida política nacional. Dilma venceu a eleição não apenas contra outro partido e candidato. Teve que enfrentar também os grandes jornais, rádios, emissoras de TV, revistas e o rentismo em geral. Para debater a atuação da mídia e dos setores mais comprometidos com a financiarização da política, estão aqui com a gente Lino Bocchini, jornalista e blogueiro, e Paulo Donizete, editor da Revista do Brasil. Que jogo é esse que provavelmente vai perdurar e talvez se radicalize nos próximos anos, no próximo mandato da presidenta Dilma Rousseff? Lino, bem-vindo. Que jogo é esse? Obrigado. Eu sou editor da Carta Capital Online, só para me apresentar melhor. Ótimo. Enfim, é um jogo no qual a mídia brasileira ela não representa a diversidade da sociedade brasileira, né? Enfim, eu acho que não há problema algum, obviamente, na existência de revistas fortes de oposição ou de canais de televisão fortes de oposição, ou seja, não é assim. Tem diversos colegas que costumam falar assim, mas é um absurdo que exista uma revista Veja, uma Rede Globo de televisão, assim, acho que esse não é o ponto central, assim. O problema é que a sociedade brasileira ela é muito mais diversa que isso, né? Assim, a gente tem sotaques diferentes, classes sociais diferentes, cores, opiniões, enfim, se tem uma pluralidade na sociedade brasileira que ela não é refletida na mídia, né? Então, você tem uma linha única de opinião que dificulta o debate e que acaba, num momento decisivo como o das eleições, causando esse tipo de distorção, vamos dizer assim, que se tivesse uma mídia mais plural, mais ampla, outros atores com igual alcance, não teria, a gente talvez nem precisasse estar aqui debatendo esse tipo de assunto. Lino e Paulo Donizete, deixa eu aproveitar. Você acha que é por conta disso, da gente não ter meios que representem, enfim, a diversidade da sociedade brasileira, que uma revista como a Veja se sente muito à vontade, por exemplo, para contar aquela história fantasiosa, o próprio Tuto fala do factoide, né? Contar uma mentira e levar aquilo como jornalismo? Para tentar influenciar no... Acho que sim, porque a Veja tem 1 milhão de exemplares de tiragem. E eles fingem que são imparciais, eles não se assumem como tendo um lado. Vejamos a Carta Capital, nós temos 50 mil exemplares de tiragem. A gente está falando de uma tiragem 20 vezes menor, né? Assim, é muita coisa, né? E a Carta Capital, ela tem uma tradição de não ser hipócrita, de tratar o leitor de uma forma respeitosa, transparente, com a inteligência que ele tem. Né? Então a gente assume editorial, foi assumido isso pelo Mino Carta, nosso diretor de redação, que a Carta Capital julgava que a presidenta Dilma Rousseff era a melhor opção nessa eleição, mas que continuaríamos fazendo o nosso jornalismo sério e honesto de sempre, que é o que fizemos na minha opinião. Tivesse a Carta Capital o mesmo 1 milhão de exemplares, talvez não acontecesse esse tumulto todo, digamos assim, nessa reta final da eleição. Assim, claro, estou dando o exemplo do local onde eu trabalho, né? A própria TVT. Por que a TVT não tem um alcance nacional, não tem concessões públicas para falar para o estado todo? Essa fala não foi combinada com a TVT, essa é a minha opinião de fato. Né? Assim, deveria ter, por que não tem? Né? A assim, TVT e outras, né? Pois é, claro, aí que está. Assim, eu estou falando da Carta Capital que a gente trabalha, porque a gente está aqui na TVT, enfim. Mas teriam que ter outros parceiros que representassem a diversidade da sociedade. Esse é o ponto. Mas se você for ver a Paulo, peraí, deixa eu ouvir o Paulo, nosso convidado, depois a gente faz mais perguntas. Paulo, na pergunta do Silvio, como é que você lê? Eu acho que tem, no episódio da revista Veja em particular, a Veja ela fez uma aposta em dois
em 2 objetivos, né? Um deles é o de vender para o leitor que tem o perfil, que tem o leitorado da Veja. Né? Então, foi um produto, uma vitrine que atraísse o leitor conservador que predomina entre o público da Veja. Embora nós não tenhamos a dimensão exata do mercado que a Veja ocupa, sabemos que ela se dirige a esse público. Em segundo lugar, ela completou, né, um plano de combate político que vem sendo travado nos últimos anos contra o governo da presidenta Dilma, né, com chave de ouro, né, porque é a linguagem do Instituto Milênio. Né? A imprensa, ela sempre atuou de maneira orquestrada e tacitamente, né, ao longo desde a redemocratização. Né? Você não via Folha combinando com o Estadão qual que ia ser a manchete do dia seguinte, né? Salvo em casos muito excepcionais. Né? A imprensa comercial, a chamada grande, ela sempre atuou de maneira articulada e tacitamente. Agora não, agora ela está articulada, orquestrada e organizada dentro de uma entidade. Né? Então, eles têm princípios em torno do Estado liberal, tem princípios em relação a projetos do mercado financeiro e esses objetivos também foram alcançados de maneira orquestrada. Eu chamo de alcançados porque esse resultado da votação de 3% de diferença, de 3 pontos de diferença, ele poderia ter sido muito maior se fosse um debate mais democrático de projetos, de comparação de biografias, de comparação de projetos. E foi uma batalha desigual. Então, o que a Veja plantou na quinta-feira, o Jornal Nacional potencializou no sábado. Provavelmente não teria alcançado a dimensão que alcançou se não houvesse o efeito Jornal Nacional no sábado. E, além disso, as redes sociais do sábado para o domingo trabalharam muito a questão da hospitalização do doleiro, Alberto Youssef. Né? Então, foi um conjunto de obras dirigidas para satisfazer um público, vamos dizer que desses quase 49% de eleitores, de votos válidos que teve o SNS. Vamos supor que desse grupo aí, uns 2/3 desse eleitorado aí, tivesse uma opção pelo projeto do Aécio. O restante, muito provavelmente, foi movido à onda, né? Uma onda conservadora, uma onda antipolítica e antipetista. Conservadora não é um problema, o problema é ser antipolítica e ser absolutamente manipulada. Né? Eu queria aproveitar, o pessoal da produção está me contando que agora no Twitter a hashtag Nordeste com muito orgulho é a mais comentada do Twitter nesse momento. E o contraponto é o seguinte, a gente vai poder ver a primeira página dos sites de algumas desses veículos de imprensa. A Veja já está no ar, vocês podem ver aqui no monitor e o nosso telespectador está vendo. Na sequência a gente vai ver o Estadão, Globo.com e Folha de São Paulo, para ver que a repercussão da eleição da Dilma nesses sites prioriza-se dizer que a reeleição teve queda da Bolsa de Valores. Vamos ver lá. Após vitória de Dilma, dólar atinge maior cotação em 9 anos e Bolsa cai 2,77. Isso no Estadão, né? Por exemplo. A Globo, Petrobras cai, ações da Petrobras caem 12% e tem pior queda desde 2008. Folha de São Paulo, resultado mostra que população aprovou política econômica, afirma Manteiga. O único diferente, né? Mas é uma página interna, né? Na página interna essa, né? R7. Olha lá. Após reeleição de Dilma, mais de 300 páginas promovem o ódio, foram criadas nas redes sociais. Esse no R7. Tá certo? Então vejam, a gente tem, quer dizer, a tendência do tipo de leitura que
que essa mídia faz, é uma tendência que vai permanecer, tá certo? E eu diria, como disse o Lino, o meu problema não é que elas façam essa leitura. Eu acho que, de certa maneira, essas posições são defensáveis, elas podem estar equivocadas, mas elas são defensáveis. O problema é a gente se valer de concessões públicas concentradas na mão de meia dúzia de vozes no Brasil. Então, essas concessões públicas deveriam se democratizar e muito mais gente poder falar. Quer dizer, muito provavelmente 51,60 e tantos dos eleitores brasileiros não concordam com essas opiniões. Outros 48%, 40 e poucos por cento concordam, ou alguns pelo menos, né? Uma parte pelo menos. Agora, isso não está manifestado, expresso nos veículos que hegemonizam Mas, Tuto, deixa eu... a audiência no Brasil, né? Fala, Silvio. Uma coisa que me incomoda tudo isso faz formação de sentidos, né? É essa a grande arma com que a mídia ela lida do ponto de vista da psicanálise, enfim. Dólar, você compra e vende dólar por mecanismos legais no Brasil, né? Afinal de contas, a nossa moeda é real, né? E aí a gente prende um doleiro. O doleiro é preso porque ser doleiro é uma atividade ilícita, certo? E o doleiro, de repente, vira, enfim, uma profissão cheia de virtudes, né? Reincidente. Reincidente. O sujeito já era doleiro, Já foi fez preso. delação premiada. Fez delação premiada, preso. mentiu em 2008, tá certo? Voltou a transgredir Ao e ofício. praticar Um crime. vício, né? Ao ofício, né? Crime, E ele é apresentado como doleiro, como se doleiro fosse uma celebridade, né? Uma coisa importante para... Mas aí, Silvio, eu acho que, de novo, acho até, vou ousar até dizer isso, acho até legítima que existam veículos que tratem isso dessa forma. O problema, de novo, é o ABCD maior tinha que ser do tamanho da Folha de São Paulo. É verdade. isso mesmo, É que assim, isso. a gente ri porque parece uma situação surrealista, mas essa é a verdade. Desculpa, essa é a verdade, estou parecendo um profeta. Mas esse é um ponto que deveria ser uma base de discussão. Né? Assim, por que o ABCD maior não tem alcance da Folha de São Paulo? Por que a Carta Capital não tem alcance da Veja? É porque que são piores, os jornalistas são menos qualificados? Não, até porque tem um monte de jornalista que muda de lá para cá, enfim, não existe esse filtro ideológico, esse tipo de patrulhamento dentro das redações, que às vezes as pessoas ficam fazendo tantas teorias da conspiração. Né? Então, é um problema mesmo aí do espaço que essas mídias deveriam ocupar para que o jogo ficasse mais justo, ficasse mais... E aí não é uma questão de fla-flu, que vão falar, eles estão querendo mais poder para combater o PSDB, não é esse o ponto. Assim, o ponto é você conseguir que numa sociedade que tem gente que pensa de um monte de jeitos diferentes, que a sociedade teve quase meio a meio os votos, só que a imprensa sei lá, 97% para um lado, 3% para o outro. Então tá muito desigual, O né? que eu acho interessante... Levando em Nino, conta ainda, só uma coisa, Walter, que 1/3 da sociedade não foi votar. Ou votou em branco, nulo ou não foi. Né? Então ela é mais diversa do que esses dois. Pois é. Né? Mais ainda, porque nem todos são eleitores, né? A gente tem que tentar tirando uma parcela que não é eleitor, tudo bem, crianças, mas alguns adolescentes e idosos que não foram votar, não tem voto facultativo, ainda não chegaram são 140 milhões de eleitores, são 200 milhões de brasileiros, tá certo? De um lado. E 107 milhões apenas votaram. Então a gente está falando de uma divisão na metade da população, de uma divisão de votos. Mas, Walter, queria entrar na conversa e a Pois gente não deixou, né? O que eu acho interessante é que, pela primeira vez, esse debate da democratização da comunicação, da regulamentação da mídia, ele está sendo feito com uma intensidade muito grande. O Silvio deve lembrar, o Lino não sei, o Paulinho também, que lá atrás, 20, 30 anos atrás, a gente já falava isso com bandeira, né, em muitos manifestos e panfletos, pela democratização da comunicação. E somente agora, nessa eleição, é que a coisa ficou assim patente. E essa discussão, ela fez parte da campanha. Quando a presidente foi, no último programa, denunciar a manobra da Veja, ela colocou isso em debate. E eu acredito, e eu espero, que Dilma Rousseff, no seu próximo governo, tenha uma outra relação com a imprensa e dê um tratamento a essa questão da democracia na comunicação, que até hoje não fez, né? Acho que isso foi um grande avanço que a gente teve nessa eleição. Espero que isso aconteça. Inclusive, já fica de
de pergunta para o Vicentinho, o deputado que está ali no camarim, daqui a pouco vai estar aqui, que é o líder do PT no Congresso, né? Assim, porque o governo tem a sua parte, e aí a gente não está falando de fazer, vamos censurar as televisões, os rádios, os jornais, não é disso que se trata, né? Assim, países como os Estados Unidos, países como a Inglaterra ou a França, né? Porque as pessoas só lembram de Argentina e Venezuela, que são altamente respeitáveis, mas tudo bem, vamos dar o desconto do preconceito. Países como a Inglaterra ou os Estados Unidos têm leis claras que proíbem a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Né? Assim, da mesma forma que você não pode, quando que teve a fusão da Colgate e da Colinos, a Colinos teve que sair do mercado, você não pode ter uma organização que nem a Globo, que é dona da maior TV do país, da maior rede de rádio, do segundo maior jornal do país. Que história é essa? De um dos maiores portais. Assim, é uma questão de proteção econômica para proteger a população. Né? Então, a Inglaterra não é bolivariana, os Estados Unidos não é comunista. Eles têm leis que não permitem acontecer o que acontece no Brasil. Né? Então, o pessoal gosta tanto de pegar como exemplo os americanos, a Inglaterra. Vamos pegar o exemplo deles, Os então. bons exemplos, né? E vamos fazer, então, uma imprensa mais democrática de verdade. Paulo. Foram passos que deixaram de ser dados, né? O governo Lula, ele atravessou 1 mandato e meio sem tocar no assunto, né? Na metade do segundo mandato, com a chegada do ministro Franklin Martins, começou a se admitir esse debate, né? Através como é que chama? Conferência, né? Conferência Nacional de Comunicação, que teve vários debates municipais, vários debates estaduais, até chegar na conferência no final de 2009, uma conferência bastante polêmica, boicotada pelos meios, né, pelas empresas de comunicação. A maioria delas não participou. A Bandeirantes foi a emissora de TV que representou a classe na conferência, né? E se tirou da conferência um conjunto de decisões, de planos para melhorar a democracia nos meios de informação do país, fruto de um debate social. Não foi nenhuma canetada, não foi nenhuma medida ditatorial. Né? Com base naquilo lá, no final já de 2010, novembro de 2010, se eu não me engano, o ministro Franklin promoveu um seminário sensacional, trazendo gente da França, gente da Espanha, gente de Portugal, gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, falando pela comunidade europeia, da Argentina, na época, acho que a Venezuela ainda não tinha feito mudado a lei, exatamente para demonstrar isso daí, que o Lino acabou de falar aqui. Todo país, toda democracia madura, avançada, todo país economicamente mais resolvido, digamos assim, toda potência tem democracia, tem uma maneira democrática de regular os meios de comunicação. E não é só regulação de concessão, não é só regulação de propriedade cruzada, né? Ela regula também a proteção da pessoa humana. A programação ofensiva com relação às mulheres, com relação a crianças, né, que deseducam o processo de alimentação. Enfim, é muita coisa que funciona na Inglaterra, que funciona na Europa, que funciona na América do Sul, que funciona nos Estados Unidos e no Canadá, e que aqui é proibido. Né? Então, esses 2 passos foram dados no final do segundo mandato do governo Lula e não tiveram sequência, né, durante o governo Dilma. Apesar de ter sido já 2010 uma eleição bastante contaminada com baixarias, né, com a tentativa da mídia de levar a discussão eleitoral para o campo da moral, para o campo da moralista, né? E isso que acontece. Os veículos, não se discutiu a democratização das verbas de publicidade, não se discutiu a propriedade e não se discutiu maneiras de proteger as pessoas que são vítimas da má comunicação, da desinformação. Nós estamos chegando ao fim desse bloco, Silvio. Eu quero agradecer muito a presença do Lino, a presença do Paulo, e agora o Walter vai nos deixar também. Ficamos eu e Silvio para entrar mais 3 convidados aqui no último bloco, ok? Lino, obrigado. Paulo, Obrigado, e a gente já volta. Obrigado.